conclusão desse dia. Eu escutando todas as palestras, as ministrações, desde cedo, isso vindo sendo desenhado, eu estava com alguns personagens na minha mente, pensando em vários deles, pensando sobre, por exemplo, Esther, quando Esther está diante do seu melhor momento, diante do seu melhor tempo, uma rainha, onde um reinado se prostrava diante dela, seguro, protegido. Na melhor fase da tua vida, Deus a chamou para um momento mais difícil da sua existência. O Mardoqueu olha para ela e fala assim: o seu povo será dizimado da terra. Esther, diante de um medo, diante de uma ansiedade, fala assim: o que queres que eu faça? Bem sabem todos e qualquer um que se chegar ao rei sem que seja chamado, não há sentença senão a própria morte. Mardoqueu olha para aquele tempo, para aquela resposta e diz para ela assim: quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou aí. Personagem que diante de uma fase maravilhosa é confrontada por uma notícia terrível, e diante de uma notícia terrível ela tem uma resposta que vem do sobrenatural de Deus, e que ela olha e diz assim: então tá, eu estou em jejum e oração por 3 dias, porque assim eu farei com as minhas servas, se pereci, que eu pereça. Ou seja, vale muito mais o meu sim diante de Deus do que o meu sim para os homens. Prefiro ser validado por Deus, validada por Deus, do que ser validada pelos homens. Personagem encantadora. Também a gente poderia pensar a respeito de Jesus no Getsemane. Acho muito lindo o capítulo 26 de Mateus, onde vai narrar aquele encontro de Jesus no Getsemane com o Pai, onde Jesus olha para o Pai, vê uma circunstância, uma ansiedade, um medo bate em Jesus, e Jesus olha para o Pai e fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O medo muitas vezes da morte, o medo em que Jesus decide o sim para o Pai e o não para si mesmo. Porque eu acho muito bonito nós termos um tema como esse. Qual que é o tema dessa conferência? Mas dizer sim, muitas vezes, é dizer não para si mesmo. Dizer sim para Deus é dizer não para si mesmo. Dizer sim para o sobrenatural é olhar para mim mesmo e falar assim: eu não tenho valor mais se não for para cumprir o sim do Pai sobre mim. É muito bonito a gente olhar para os ministérios, olhar para a chamada ministerial, olhar para a vocação, olhar para o altar, olhar para os homens de relevância, olhar para aqueles homens e gloriar-se e levantar honras, dizendo assim: uau, que homens maravilhosos, que mulheres maravilhosas, que estão disponíveis a cumprir o ID, estão disponíveis a viver o sim. Mas muitas vezes nós esquecemos dos quantos não são ditos no particular e nos gemidos das suas orações. Quantos nãos foram colocados para que eu e você estivéssemos em um dia como esse maravilhoso, mas quantos nãos homens e mulheres pagaram durante toda a existência, desde Gênesis até os dias de hoje. Quantos nãos de homens e mulheres para as suas vontades foram colocadas para que hoje você e eu pudéssemos ainda assim dizer sim para Jesus. Nós queremos o sim, mas não vivemos o não. Nós queremos o sim de Deus, mas não vivemos o não para nós mesmos. Eu acho muito bonito o Getsemane, antes de eu trazer um personagem que me marcou e me marca dia após dia. Mas eu acho muito bonito que a primeira oração de Jesus é qual?
Todos sabem qual que é a primeira oração de Jesus? Pai, se possível, contudo. E qual é a segunda oração de Jesus no Getsemane? Vamos lá. Não é Pai, se contudo seja feita a tua vontade. Mas a segunda oração de Jesus é compreendendo que ele precisava dizer não para si mesmo. Jesus olha para o Pai, depois de ver os seus 3 amigos dormindo, ele olha para o Pai e faz a seguinte frase: já que este cálice passa, não pode passar sem que eu beba, que o Senhor esteja comigo. Que o Senhor seja a minha aliança. Que o Senhor seja o meu sim. Ainda que o cálice seja pesado, ainda que o cálice seja de gemido, ainda que o cálice seja de uma dor incomparável até o tempo atual, Pai, que seja feito o teu querer para o teu sim, não para o meu. Porque quando você vai ver, antes de eu voltar lá para onde eu quero, mas olha que interessante isso, capítulo 26, versículo 42, vai dizer assim: Pai, este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, então que se faça o teu querer. Mateus capítulo 26, versículo 42. A gente olha a primeira oração de Cristo e uau, que oração sublime. Mas na primeira oração Cristo compreendeu que o sim de Deus sobre ele precisava do não dele sobre si mesmo. Uau. O seu sim para o chamado de Deus para este tempo vai ser alicerçado no seu não para si mesmo. O que Jesus diz antes da crucificação, durante a sua caminhada? Aquele que quiser me seguir precisa fazer o quê? E negar a si mesmo é dizer não para as minhas vontades, os meus anseios, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas concupiscências, aquilo que Deus deseja para mim. Eu preciso dizer não muitas vezes até para os meus prazeres que não são pecados. Cristo não está pedindo nosso não para o pecado, porque isso é ordenança. Pecado não é negociado, pecado não é algo que eu vou negociar ou que eu vou algum dia deixar. Pecado não pode fazer parte da essência do cristão. Pecado não é algo que pode vir a acontecer. Pecado não pode ser uma palavra intrínseca na nossa mente, desenhada dentro da nossa mentalidade, na nossa mentalidade humana, de que, eu estou passível ao pecado, pecado faz parte da caminhada. Não, pecado não pode fazer parte da nossa caminhada na terra. Porque Cristo, quando disse que aquele que quiser me seguir precisa negar a si mesmo, ele não falava sobre o pecado. O pecado não era consequência de uma vida cristã, não é ação de uma vida cristã. Mas quando ele diz negar a nós mesmos, ele está dizendo assim: olha para quem você é, para aquilo que você carrega, olha pelo meu prisma agora, ou seja, olha pelo meu olhar e diga assim: eu vou negar muitas vezes um tempo de lazer em família para cumprir propósito, mas também vou negar um tempo de altar para cumprir uma família. É isso! Meu Deus! O que nós vemos dentro desta nação são famílias dentro das igrejas dilaceradas, porque homens e mulheres estão deixando de cumprir a família para cumprir o altar, mas também deixam de cumprir o altar por idolatrar as suas casas. Quando eu e você entendermos que o altar é Cristo e aos céus, ações na terra começam a ganhar valores sobrenaturais, aonde eu estou negando a mim mesmo. Minha esposa não está aqui, ela já foi embora, mas ela pode confirmar isso se vocês conversarem com ela. O Gabriel, meu filho mais velho, nasceu 5 dias após o nascimento. Eu deixei toda a minha família para cumprir o propósito de um altar em uma cidade. Viajei numa sexta para voltar numa segunda.
fui chorando, fui gemendo, fui gritando dentro de mim. Mas eu ouvi a frase da minha esposa dizendo assim: amor, vai, porque o tempo que você esteve, o tempo que você volta, é o tempo de Deus para o teu lugar. Meu Deus. Talvez você está perdido nessa essência. Nós queremos dizer sim, mas Deus está olhando para nós neste dia e dizer assim: para dizer sim, vocês precisam dizer não, dentro de uma ação de negar a si mesmo. Eu sempre falo isso para os jovens desta nação, em todos os lugares que eu estou. Não é sobre querer ser igual a alguém, não é sobre somente olhar para alguém e falar assim: caramba, aquele homem, aquela mulher carrega do sobrenatural e eu quero me parecer com ele. Não é só sobre isso, mas é muito mais do que isso, aonde o que eu olho para o meu olhar natural me enche de vontade de viver, mas quando eu olho o preço do sobrenatural, isso tem que encher o meu espírito de desejo, a ponto de eu morrer para o mundo. Se você sentar com homens como meu pai, por exemplo, todo mundo quer a unção desse cara. Eu que sou mais besta, eu quero mais do que todo mundo. Olha para esse homem. Homem que vê anjo o tempo inteiro se movendo de um lado para o outro. Que experimentou milagres sobrenaturais. Que morreu e ressuscitou. Não é Jesus, mas viveu esse milagre. 3 vezes foi ao sobrenatural morto. Cerca de 8 horas lutando entre vai e vem. Eu acho interessante que minha mãe fala uma coisa que me impacta muito no testemunho de morte dele. Que ele voltava, levantava o dedo, falava, mas os batimentos cardíacos dele na máquina eram zerados. Eu quero ouvir Jesus como o pastor Paulo ouviu. Eu quero viver agora. O problema não é só o querer viver. Nós olhamos por um prisma natural, por um olhar natural para o que os homens vivem. Mas e o tempo das 4, 5, 6, 8, 10 horas prostrado no chão, gemendo e sentindo a dor de um não para o mundo e um sim para Deus? Este eu não quero pagar. É uma geração que só olha para a internet, vê homens na internet com 2, 3, 10, 20 milhões de seguidores, mas não vê a dor gemida no secreto e no silêncio. A minha oração de um tempo para cá tem sido a do apóstolo Paulo. Eu tenho orado para que eu chegue à estatura de um apóstolo Paulo, para dizer para uma geração inteira: sede meus imitadores, porque sendo meus imitadores, vocês imitam o Cristo. Ou seja, paguem o preço do secreto, paguem o preço da dor, paguem o preço da prisão, paguem o preço que seja, mas sejam relevantes para o tempo de hoje, porque Deus valida isso. Aleluia! Oh, Jesus! Só que é uma geração que tem buscado profetadas e não sobrenaturais. É uma geração que vai nas igrejas não para conhecer a Deus, mas ser profetizado por homens. É uma geração que não olha mais para o altar e visa Cristo, mas olha para os altares visando homens. Que é um exemplo clássico. Quando um grande homem de Deus cai, uma geração inteira cai junto. Porque não estão com os olhos em Cristo, mas com os olhos dos homens do altar. E quando os nossos olhos forem nos homens, Deus não pode fazer nascer a grande promessa do avivamento. E quando esta geração, desculpa os mais novos, quantos aqui têm acima de 60 anos? Quantos têm de 40 a 60? De 20 a 40? Quantos têm menos de 20 anos aqui? Tem gente? Menos de 20. Ali atrás.
4 gerações coabitando dentro de uma geração. São 4 gerações vivendo dentro do mesmo tempo. E não importa se você é da geração dos 60, dos 40, dos 20 ou dos abaixo de 20, todos nós, se perdermos o olhar de Cristo, cairemos como qualquer um. Sim. Não importa a nossa idade, este tempo, esta geração pode ser impactada, mas também pode ser destruída. E tem algo que mexe muito comigo, que está em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, versículo 9, vai falar sobre a morte de Josué. Diz assim, versículo 8 vai dizer assim: faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor. Quem que faleceu? E o que Josué era conhecido como? Servo. 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 Então ele carrega uma história, correto? Para alguém ser conhecido como servo do Senhor, ele viveu a vida e a prática de uma caminhada com o Senhor. Tudo certo até aqui, né? Agora olha que interessante. Com a idade de 110 anos. E sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E o versículo 10 me fez chorar esses tempos, dizendo assim: foi também congregada toda a geração de seus pais. Todos morreram. Uma geração inteira passou. E uma outra geração, após deles, se levantou, que não conhecia ao Senhor, tampouco as obras que eles haviam feito. Talvez o nosso silêncio ou só o nosso sim para viver experiências, para viver atos, para viver movimentos, para viver coisas assim visíveis, em vez de estar revelando a continuidade daquilo que Deus estabeleceu, está fazendo com que a próxima geração se levante sem conhecer a Deus. E aqui não fala de conhecimento de ouvido, fala de conhecimento por experiências. Talvez uma geração que está se levantando, a geração do Gabriel e do Jonas, meus 2 filhos, se não for trazida para o conhecimento da experiência, da intimidade e da caminhada, será uma geração que viverá experiências do pai e do avô. Será uma geração que vai viver experiências do outro, que vão testemunhar experiências do outro. Só que aquele que não vive a experiência, começa a contar experiências do outro, em nenhum momento se perde na sua história. Porque como pode viver Cristo sem que tenha intimidade com Cristo? Como posso viver a Deus sem que eu seja íntimo de Deus? Sabe que geração vai ser essa? A geração que Deus diz, que Jesus diz em Mateus, quando ele fala assim: quando chegar a mim, entrar no meu dia do juízo, olharás para mim e falar assim: eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz em teu nome. Cristo vai olhar e vai falar assim: mas eu nunca os conheci, porque não havia relacionamento e intimidade entre eu e vocês. Vocês buscavam experiências de homens e não conhecimento da minha vida. Essa experiência precisa ser o norte da nossa vida, mas também o transbordar da nossa vida. Eu lembro meu pai contando uma vez um testemunho. Um menininho, pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos de idade, ou um pouco mais talvez. Olhou para o meu pai e falei assim: pastor Paulo, eu amo como o senhor vem aqui. Não
Nossa, mas como eu gosto que o Senhor vem na minha casa. Porque quando o Senhor vem na minha casa, o meu pai me dá coisa, me dá presente, tem relacionamento, tem intimidade, vem praticar comigo, vem ter tempo em casa. Porque quando o Senhor não está, eu não vejo ele. Por que hoje, eu vou trazer um dado aqui, que quantos aqui são pastores, bispos ou consagrados ao altar? 70% das casas pastorais desta nação tem pelo menos um filho desviado. 70% das casas pastorais que tocam as gerações tem pelo menos um filho desviado. Isso me gera uma dor e um temor muito grande, porque aquilo que eu revelo no altar não é aquilo que eu transbordo dentro das minhas casas, dentro do meu lar. E esta geração que está sendo gerada após Josué não teve o transbordar dentro das casas, mas teve o transbordar externo. Se eu e você sairmos daqui neste dia, entendendo que para o meu sim e o meu não é relevante, eu começarei a dizer não para o mundo e sim para Deus. Aleluia. Não há negociação entre Deus e o mundo, entre o pecado e a santidade. Mas eu vou negociando enquanto eu posso. Isso dói dentro de mim. Porque todo mundo está dizendo sim para Deus aqui. Quantos aqui estão dizendo sim para Deus? Quantos estão dizendo sim para o que Deus nos chamou para viver? Não vamos pedir para você levantar a mão, não. Mas quantos aqui estão disponíveis para dizer não para si mesmo? A ponto de chegar no final da tua caminhada e fazer a oração de Paulo no seu último momento. Qual foi a oração de Paulo no seu último momento? Combati. Lindo, né? Aonde Paulo estava? Não, Paulo estava com a cabeça assim no tronco. Paulo estava prostrado com o seu pescoço pronto para o carrasco decepado. Paulo não estava na cadeia mais. Paulo estava de joelho no chão, com a cabeça em cima do tronco, o seu carrasco com o machado mais afiado possível, pronto para descer sobre ele. E Paulo está dizendo assim: valeu a pena, porque eu caminhei aquilo que eu deveria. Eu disse não para o mundo, eu disse não para mim, eu disse não para as negociações que o mundo colocou diante de mim. Eu estou dizendo sim para Deus. Nós queremos orar como Paulo, nós queremos falar o que Paulo falou no final da sua caminhada, mas nós estamos fugindo muitas vezes da morte natural para ser validado naturalmente. Ser cristão no Brasil é muito bom, gente. Ninguém entra por aquela porta com um fuzil na mão, bota na nossa cara e fala assim: nega a Jesus. Sem ser profeta do caos. Mas vai chegar esse dia. Vai chegar o dia que essas folhas serão tiradas da mão da igreja. Vai chegar o dia que ter uma palavra dessa na mão, um papel impresso desse na mão, vai ser condenação de morte. A minha pergunta para nós nesse tempo, nesse final de tarde, início de noite é: será que é só um papel ou ela está começando a ser viva dentro de nós? A ponto de o dia que arrancarem as folhas, eu não me esquecerei dos teus princípios e desígnios. Será que o dia em que as folhas forem arrancadas das mãos, eu poderei dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Salmo 119, 11. Não é sobre o pecar contra o homem, não é sobre o pecar contra a lei, mas é não pecar contra o próprio Deus da lei. Eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero andar aquilo que Paulo falou. Eu quero viver aquilo que os profetas falaram.
Eu fico imaginando, e aí é uma imaginação minha, Pedro, Paulo, hoje aqui, dentro deste tempo atual, sendo convocado para ser homenageado num grande evento gospel. Eu fico imaginando o discurso de Paulo. Sabe o que eu penso, menino? Paulo, no aerópago de Atenas, discursando como uma grande homenagem. Vejo vocês, homens e mulheres, que adoram vários deuses, mas existe um Deus no meio de vós. Um altar que vocês dizem adorar. Um santuário, Atos capítulo 17. Salvo engano na minha memória, Atos capítulo 17. Vou até abrir para ler para vocês exatamente a frase que eu fico imaginando Paulo orando hoje. Versículo 23. Vai dizer assim: pois passando eu e vendo no meio de vós santuários, achei um cuja placa diz: ao Deus desconhecido. O que nós estamos vendo é uma geração de homens e mulheres adorando um Deus que eles ainda não conheceram, mas faz parte das suas idolatrias diárias. Paulo, você será honrado, tudo bem. Pedro, você será honrado. Qual que é a sua honra, Pedro? A cruz. Não, a cruz não, por favor. Me coloca de cabeça para baixo, porque nem na posição de Cristo eu sou digno de morrer. Jesus. Uma geração que está se achando digna de ser perseguida até na posição de Cristo. E Pedro está dizendo assim: nem como Cristo foi morto, eu sou digno de morrer, porque ele ainda na morte foi muito superior a mim. Eu estou dizendo não até para como eu vou morrer, para que eu tenha o sim dele quando eu chegar na glória. Eu e você queremos até dizer como seremos perseguidos. Olha para a pessoa do teu lado, dá um sorriso para ela, olha para ela assim e fala assim: você está disponível. Está disponível. Para dizer não? Para dizer não. Responde. Se Deus descer neste lugar com uma voz de autoridade e te pedir o teu próprio filho, quantos são pais e mães aqui dentro? Será que você pegaria o teu filho, colocaria no teu carro, fosse até um monte, com um cutelo na mão, entregasse para Deus, a ponto de levantar o cutelo e começar a descer? Quem foi o homem que precisou viver essa experiência? Quem? Precisou dizer não para si mesmo, para sua paternidade, para sua geração. Só que não era um bebê recém-nascido. Era uma criança de quantos? 12 anos. Consciente, sabendo o que estava acontecendo, sabendo o ritual, foi subindo. Ô pai, cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício, pai? Filho, Deus vai prover, fica tranquilo. Pai, cadê o sacrifício, pai? Deus vai prover. Deita sobre o altar. Eu vou deitar, pai. Mas cadê o sacrifício? Filho, Deus vai prover. Amarra a mão, amarra o pé, coloque em volta os galhos para o holocausto. Pai, cadê o sacrifício? Filho, Deus vai prover. Sobe a marca. Deus brada do céu. Você encontrou meu sim, porque você disse não até para o teu cabelo. Olha para o lado.
está amarrado, está agarrado no meio dos ramos. E Deus está dizendo assim: eu te validei com o meu sim, porque o seu não foi a sua essência até agora. Deus está pedindo nossos filhos, as nossas gerações, para que eles sejam o futuro. E esta geração está sendo dominada, está sendo doutrinada pelo inferno, porque nós não estamos disponíveis a dizer não para as nossas próximas gerações, para dizer sim a Deus. Foi gemendo, mas ele disse sim a Deus. Ele estava dizendo não para o seu filho até a hora que Deus estabeleceu a conexões. Eu fico imaginando Eva, junto com Adão, diante da terrível notícia: vocês estão banidos do Éden. Eu fico imaginando eles dois vivendo a sublime glória do Éden, encontrando Deus todos os dias, face a face, ouvindo a voz e vendo a essência do Pai, e ele se movendo junto com o Pai. Porque quando você vai ver Gênesis 1:26, ele vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, tudo que eu faço, vocês fazem, tudo que eu movo, vocês movem, tudo que eu sou, vocês são. Aí ele chega em Gênesis capítulo 2, versículo 7 em diante, 6 em diante, vai falar sobre o desenho do homem. O homem é desenhado pelo Pai. O ruá de Deus, o Espírito de Deus que estava em Gênesis 1:2, que diz assim que o Espírito pairava sobre a face das águas, se movia sobre aquele lugar. Então Deus sopra. A nossa tradução diz uma palavra muito interessante, mas eu achei muito legal uma tradução mais antiga, de 1860, que veio do italiano. A nossa tradução diz: soprou o fôlego de vida. Mas nessa tradução mais antiga, lá do latim, bem antigo, arcaico, diz que soprou o hálito do próprio Deus. Eu acho interessante, porque estudando o hálito, dentro do hálito do homem, ele vai carregar o passado, o presente e o futuro. Tem um exame que é feito na medicina, é muito raro fazer, mas é feito, que se chama memória halitar. Pelo hálito, pelo sopro do hálito, eles conseguem determinar doenças que você teve, doenças que você tem, e antecipar prováveis doenças. Você entendeu? Quando Deus soprou o hálito dele, Deus estava estabelecendo um tempo passado para viver o presente e desenhar o futuro do sobrenatural. Deus trouxe os 3 tempos sobre o homem. De dentro de um homem nasceu uma mulher. Mas os caras falam assim: nossa, ela é menor, ela é isso, filho, esquece essa loucura do mundo. Não é que o homem formou a mulher. Deus diz que o homem dormiu, tirou uma costela, um osso. O que tem dentro do osso se não DNA, se não estrutura, se não formação? Deus estava extraindo de dentro do homem o DNA do sobrenatural, a formação de Deus e a estrutura do Pai. E desenha a mulher através desses três elementos. Forma o homem e a mulher. Desenha uma estrutura sobrenatural. Coloca eles dois para viver na essência sublime do Éden. Intimidade, relacionamento, o homem e a mulher caem. Só que quando você vai ver a queda do homem e da mulher, quando a mulher come do fruto, o homem não vê nada de diferente, a mulher não percebe nudez. Mas quando o homem come, os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus. Dizer uma coisa para os homens neste lugar: enquanto homens não se posicionarem como homens bíblicos, as mulheres desta geração e desta nação estarão entregues à destruição do inferno. E quando ambos
Deus olha para o homem e fala assim: Adão, o que aconteceu? Comestes? Deus não está dialogando com a mulher, Deus vai dialogar com o homem. Esta geração está perdendo a essência porque homens se tornaram fracos e omissos na sua masculinidade bíblica. A falta de posicionamento de homem. E eu vejo isso dentro da minha casa, como que um homem faz a diferença. Meu pai sempre viajou, chegava a passar 6 meses lá nos kibbutz de Israel, 3 meses na Itália, às vezes passava 3 meses lá, 3 meses aqui, 3 meses lá, 3 meses aqui. Mas eu nunca deixei de ter um homem pai dentro de casa. Eu sempre tive temor pela autoridade do meu pai. Quando o homem se coloca na posição de fraco, vendo Eva se entregando ao pecado, porque a Bíblia diz que tomou e ela comeu e deu. Ela não vai atrás, ela entrega quem está do lado. Passa-se essa destruição. Homem e mulher caem, nasce Caim, nasce Abel. Eu fico imaginando o trauma em Caim. As memórias de um Deus pesado, violento, agressivo, destruidor. O Deus que arrancou meus pais do Éden. O Deus do juízo. Vem Caim. Já é pós-trauma. Todo o trauma foi jogado em cima de Caim. Aí vem Abel sem trauma, sem peso. Temos um homicídio pelo trauma gerado. Temos uma dor pela destruição gerada. Só que quando você chega nos últimos versículos do capítulo 4 de Gênesis, olha que interessante isso. Versículo 25 vai dizer assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de? Porque disse ela. Quem que está dizendo aqui? Foi quem? Foi Eva, né? Porque disse ela o quê? Deus me deu outro descendente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também gerou um filho, a quem pôs o nome de? E foi quem? Alguém pode ler bem alto para mim o final do versículo? E foi quem? E foi quem? Começou a invocar o nome do Senhor. Quando eu digo sim para Deus e não para os traumas, os medos, as ansiedades, a minha próxima geração vai invocar o nome do Senhor. Nós estamos falando das próximas gerações desta nação. Adão e Eva estavam separados, não se falavam durante tempos, vivendo uma crise do trauma, a crise da dor. Mas eles olharam para si. Adão toma a postura de um homem, traz para dentro de si, para perto de si, aquilo que havia sido arrancado dele por sua imaturidade, pelo teu erro. Ele traz para dentro de si. É como se a costela reconectasse com ele, trouxesse para dentro dele e dissesse assim: vou trazer de volta aquilo que o pecado me tomou do Éden, e dentro de mim nascerá algo, eu e ela geraremos algo. E nasceu Sete. Aí quando você vai no capítulo 5, lá no versículo 3, vai dizer assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua? O que diz Gênesis 1:26? Quem que era Adão? Adão era conforme a imagem e semelhança de quem? Deus está estabelecendo de volta a imagem sobre a terra, a unção sobre a terra, a realidade do sobrenatural sobre a terra, por causa de uma postura de não para o mundo, e sim para o propósito soberano do Pai. Nós geraremos uma próxima geração que vai conhecer a Deus. Se eu disser não para mim e sim para Deus, preços nós pagaremos.
E eu creio que Deus está levantando homens e mulheres para pagar este preço. Geme, dói, é desesperador. Nós olhamos João escrevendo o Apocalipse, impacte-nos, é bonito, mas pensa que é uma prisão, é um exílio. João não estava numa casa de praia, ou numa casa nas montanhas, não estava numa praia das Maldivas, nem nos Alpes suíços. Estava preso, isolado, em completo exílio, sem ninguém para conversar ou para ter relacionamento. Mas ele vê Jesus sentado no seu trono e desenhando para ele toda a estrutura do Apocalipse. Nossas prisões, os lugares onde nós estamos inseridos, não serão as nossas mortes, se nós entendermos que quando Deus nos valida pelo nosso não natural, nós teremos experiências sobrenaturais. 7 nasce, vem gerando, vem gerando, vem gerando, e na 7ª geração, após 7, vai nascer um homem chamado Enoque. Enoque andou na terra, Enoque viveu na terra, Enoque lutou contra o pecado, Enoque lutou contra o mundo, Enoque disse não para o mundo, e a Bíblia diz que Enoque estava na terra e Deus andou com Enoque, ou seja, não era no ato do arrebatamento, não era no ato de levar para a glória, mas era no ato de uma vida constante andando com Deus, e andou Enoque com Deus, e Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. É a próxima geração que será tomada em arrebatamento por Deus, será levada aos céus em vida, se eu e você entendermos que o sim para Deus é o não para o mundo. Deus vai nos validar quando eu e você dissermos não na terra. Quantos estão disponíveis a este não? Feche os teus olhos, coloque de pé no teu lugar. Que a música do Drops é ele. É muito legal ela, né? A gente canta. É ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e alegria. Quem perde tudo por amor e alegria, que senão aquele que está dizendo sim para Deus e não para a terra? Sim, sim. Perder tudo não é condicional ou seletivo. Não sou eu que escolho o que eu perco. Quando eu digo eu perco tudo, não importa nada na terra, não importa nada natural, não importa nada dos homens que não seja validado por Deus. É tempo de nós entendermos que é o não para o mundo, para ainda assim dizer sim para Deus. Aleluia. Quantos aqui se converteram durante a sua caminhada de vida? Pode levantar a mão. Quantos se converteram durante uma caminhada? Não nasceram na igreja, não nasceram no lar cristão. Baixa a tua mão. Quantos aqui tem pelo menos uma pessoa que desejaria muito estar aqui? Aleluia. Você foi impactado pela palavra de alguém? Você foi impactado pela vida de Jesus em alguma vez?